Olá, pessoal. Mais um episódio do Pode Contabilizar, dessa vez encerrando a temporada Mulheres de Negócio, Elas Inspiram, hoje com a presença da Jéssica, que já já vocês vão conhecer. Mas antes eu quero deixar um recadinho, gente. Entre lá no nosso canal do YouTube, Pode Contabilizar, curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Thaís, boa tarde. Olá, pessoal. Que prazer enorme estar aqui com vocês hoje, na presença da Jéssica. Tenho certeza que esse episódio vai bombar, porque ela é uma mulher, assim, excepcional. Olá, meninas. Boa tarde. Obrigada por essa recepção, gente. É um prazer estar aqui com vocês, ter recebido esse convite, né? E poder compartilhar um pouco com vocês aqui e conversar sobre o que vocês quiserem. Eu estava extremamente ansiosa, Thaís já vai apresentar o seu currículo, mas porque você foi meio que a primeira, né? Quando eu pensei no Pode Contabilizar, a gente chamou a Fernanda, né? Porque a gente acha o trabalho dela, né, maravilhoso, mas nesse meio tempo em que isso virasse realidade, eu te conheci. Né? E aí, agora eu não vou dar spoiler não, quero que as pessoas conheçam. Eu falei assim, cara, ela tem que fazer parte dessa temporada com a gente. Então vamos lá. Jéssica Alcar, quem é essa menina? Ela é formada em marketing com especialização em marketing de gestão e comportamento do consumidor. Empreendedora e diretora executiva da JCA Eletromecânica, desculpa. Sim, eletromecânica. Jéssica, como começou a sua jornada empreendedora? Então, essa jornada aí começou faz muito tempo. Apesar da minha pouca idade, na verdade, assim, a gente devia falar sobre empreendedorismo, sobre o espírito empreendedorismo, né? Essa questão do empreendedor é um perfil de pessoas realmente que existe e que tem uma iniciativa um pouco diferente. E no meu caso, eu me percebi já com essa questão do empreendedorismo desde meus 13 anos de idade, onde uma conhecida vendia Avon, e aí ela deixou a revista comigo, eu levei a revista para a escola e comecei a revender Avon para as amigas da escola, né? E aí aquele valorzinho ali que dava de comissão, ela me retribuía em produtos, que eu adorava, né? Sempre fui vaidosa, gostava de produtos. E aí eu comecei dessa forma, sabe? Vendendo os produtos da Avon e pegando aquele valor ali, apesar dos meus pais poderem, se eu quisesse pedir o batom, tudo, mas eu gostava de ter a sensação de estar fazendo o meu dinheiro, Sim. sabe? De, nossa, não gosto muito de vender, eu gosto de comprar meus produtos e poder falar que eu era já autônoma, mesmo antes dos 15 anos. Tanto que quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz no meu dia do meu aniversário foi me cadastrar como uma revendedora oficial no site, porque você não pode ser revendedora antes dos 18. Menor de idade não pode. Foi a primeira coisa que eu fiz. Tanto que quando eu fiz esse cadastro em maio, 3 meses depois eu me tornei já executiva de vendas da Avon. E aí eu cuidava então de uma equipe de vendas da Avon. Tinha minha equipe, meu setor, e trabalhei um tempo fazendo isso, né? E ali naquele período eu pude aprender muita coisa sobre vendas, sobre empreendedorismo feminino, inclusive, porque eu tive contato com muitas mulheres inspiradoras, mulheres que também revendiam Avon para poder complementar a renda, para poder fazer daquilo ali uma renda extra, ou até o próprio negócio. Conheci mulheres que tinham lojinhas, que faturavam muito, né, com esses produtos de cosméticos. Então, assim, foi meu primeiro contato ali, de fato, com o empreendedorismo feminino e o início de uma trajetória onde me trouxe muita inspiração, né? E aí foi onde eu quis me aprofundar, né? Eu falei, caramba, que legal isso tudo. Até aquele momento eu tinha me formado em técnico de enfermagem, coisa que, assim, apesar de ter me formado, eu nunca concluí, justamente porque eu parei e pensei, falei, olha, eu não quero seguir nessa linha, nesse caminho, eu quero entender melhor como é que funciona esse mundo das vendas, como funciona, como é que essas mulheres fazem, né, para poder vender mais. E aí foi onde eu decidi fazer minha faculdade, então, de marketing. E aí eu já tinha decidido fazer a faculdade de enfermagem, reuni minha família e falei, gente, olha, não vai rolar. Não vou ser enfermeira, eu quero fazer marketing, estudar marketing, comportamento do consumidor, vendas, eu gosto disso. E aí eu me matriculei e comecei, então, a me aprofundar mais sobre isso das vendas, de marketing, comunicação, gestão, né? E foi por aí. E o interessante, né, é que eu tô ouvindo você falar e passa um vídeo sobre mim, né, também. Quando eu era novinha, não sei se foi no meu aniversário de 10, 12 anos, o meu pai chegou em casa com um presente de aniversário, sabe? 2 agulhas de tricô
e um rolo de lã. E eu falei assim, nossa pai, que lindo, pra quê? Eu te matriculei numa aula de você vai aprender tricô, crochê, ponto cruz. E não, mas assim, eu me apaixonei, né, pela parte de artesanato. Sou apaixonada até hoje, super valorizo quem faz, adoro ir. Qualquer lugar que eu esteja, Topshop, qualquer viagem que eu faça, eu quero prestigiar as pessoas que fazem artesanato. E aí, na época, eu descobri tinha umas telas que fazia a borda do chinelo. Sim, sim. Né? Que você comprava o chinelo, fazia a tela, bordava. Mas com aquela tela eu cortava ela para fazer uns lacinhos de cabelo para criança. E na época tinha a Thaís pequenininha, modelo, e tinha as amiguinhas dela da rua. Mas eu observo que você já tinha, hoje que a gente chama de soft skill, né? Essas habilidades nata para venda. Sim. Eu não tinha. Aí eu fazia aquilo tudo, e aí a minha prima que saía oferecendo de loja em loja. E quando foi uma vez eu tive que comprar umas pérolazinhas, um negocinho numa lojinha, né, que vendia essas coisinhas lá perto de casa. E o rapaz, estão comprando pra quê? Aí eu fui mostrar, eu faço esses lacinhos. Ele, traz pra gente expor aqui na loja pra vender. E eu com muita vergonha, assim, não tinha... Eu executava, fabricava, mas não tinha habilidade nenhuma pra vender, né, e nem pra cobrar, né, principalmente aquela coisa de vender. Aí a pessoa falava assim, quanto é? A gente falava assim, é de graça, né? Até hoje. Até hoje, se deixar, eu falo, não, eu faço isso, quanto é? Tá, depois o financeiro entra em contato, se deixar, eu falo assim, não, eu faço tudo. Mas você teve uma coisa que também, hoje, olhando pra trás, eu tive, mesmo que sem premeditação, foi meio que natural mesmo, a gente teve uma coisa chamada iniciativa, né? Que é uma coisa que é comum a todos os empreendedores, iniciativa, sabe? Começa com um desejo de, quero fazer alguma coisa, ou então, assim, igual o seu pai fez, né? Alguém traz uma ideia, e aí você começa a ver nascer aquela iniciativa, né? Por mais que você não tivesse muita coragem, mas você já teve a coragem de fazer, né? De botar a mão na massa. Eu amava fazer. Aí minha professora de crochê, ela pegava muita encomenda, às vezes não dava conta, e pedia que eu fizesse os sapatinhos de bebê, sandalinhas, assim, as coisas mais lindas, mas... Aí eu passava pra ela que vendia, me dava o dinheiro, mas até na hora de receber eu ficava com vergonha. Quase que eu falava assim, fica pra senhora. Eu fiz um favor. Mas eu tava até conversando isso com a Thaís esses dias e com a minha secretária lá, que eu falei assim, eu descobri que mais do que empreender, de vender, né, eu tenho uma coisa que é compartilhar, né? Então eu acho que isso é muito forte em mim, assim. Então às vezes as pessoas me assistem num podcast, me vê palestrando, né? E aí rola até um apelidinho interno assim, né? Contadora popstar. Mas não é, na verdade, o que faz os meus olhos brilhar. Ontem até uma cliente falou isso quando eu fui conversar com ela, é quando eu consigo entregar algo, né, que vai agregar valor ao empresário. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu também identifico isso em você. Eu te convidei para um podcast, né? E um podcast. O que nós tínhamos? O nome Uma Logo. Né? Sim, E você é verdade. Você topou de primeira, né? Não, Paulo, eu vou no podcast. Então tá, eu vou marcar com o estúdio a hora. E beleza, porque assim, a minha mente fervilha de ideias e geralmente quem coloca em prática é a Thaís, né? Vamos pintar essa parede, Thaís, e fazer uma decoração e fazer lindo. Como faz, Thaís? Aí ela vai lá e executa. Nesse caso foi você, né? Porque na hora que eu falei com você, você aceitou prontamente. Mas aí depois você falou, e aí, como vai ser? Né? E a gente até hoje brincou com você assim, você tá indo pro nosso quarto, né? Quarto episódio dessa temporada. E, tô nervosa, é normal, eu também fico. Entro aqui com frio na barriga e a Thaís brincou com você. Quando você chegou era tudo mato, né, Thaís? Foi isso mesmo. Porque você chegou e formatou. Verdade. E, cara, assim, eu quero que você fale um pouco sobre isso. Porque deu vida, né? Então não era só ter um estúdio, chegar e gravar. Logo, a disposição de vir gravar. Um processo por trás, um roteiro, a missão, visão, valores, a intenção, para que é o cronograma. Sim. Não é uma coisa assim feita a qualquer maneira. Não, é verdade. Isso tem a ver com a sua formação. Quer dizer, já tem a ver de marketing. Com o que você já tinha de essência, mas veio com a sua formação de marketing também, né? Sim, mas eu acho que... Eu não sei nem pontuar isso. Claro que a formação de marketing é muito boa, mas ali eu te olhei como amiga.
Sabe aquele detalhe de amiga? Que, assim, tem uma coisa que as mulheres empreendedoras deviam exercitar mais, que é, assim, nós não devíamos criar rivalidade feminina e se unir forças, né? E hoje nós três aqui somos a prova disso, né? Que sem rivalidade feminina a gente não conseguiu... disputa, pelo não contrário. teve disputa, pelo contrário. A gente somou e agregou uma com a outra e fomos, né? Foi exatamente isso. E aí, quando a Paula me enviou o convite, me mandou uma mensagem de texto gigante. Foi uma mensagem só digitada. Gigante digitada. Aí eu olhei e falei assim... Eu até cansei, amiga, de ler na metade do caminho. Esperar virar filme. Chorei. Aí eu falei assim, tá, Paula, mas e aí? O que acontece depois? Como é que é isso? Que tipo de, qual é o cronograma? O roteiro das perguntas? Qual é a estrutura do seu negócio? Quem vai apresentar? Você vai apresentar sozinha? Você vai apresentar com alguém? Como é que você está idealizando isso? Ela, Jéssica, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Falei, tá, vem cá, deixa eu te dar uma ajuda. Aí estruturei para ela, montei. Não, estruturou e montou em 3 horas, né? Porque a gente desligou, porque não é mais desligar o telefone, né? A gente fechou a tela do WhatsApp e aí eu cheguei em casa, né? Foi só o tempo de eu tomar um café, você falou assim... olha aí, já tinha um PDF com a minha foto, com a nossa foto, com o currículo, com a logo, com, né? Sim. Isso faz muita diferença, né? Faz. Na apresentação, negócio, né? sim. Tanto que ninguém te disse não, né, pro podcast, quando recebeu o convite. Não. E no início você estava super receosa, né, nesse projeto, sim. pensando, ai meu Deus, e se as pessoas disserem não quiserem? É um projeto que está começando ainda, não tem muita visibilidade, né? Sim. Coisa que nós estamos trabalhando para mudar. Mas eu falei com você, Paula, olha só, não tem isso de estar começando agora, né? Quando você começa estruturado, fazendo um cronograma, fazendo um planejamento de negócio, não tem como dar errado. Existe o resultado a longo prazo, né? Não é, às vezes as pessoas, quando começam no empreendedorismo, a gente tem esse time, que é retorno rápido, que é tudo para ontem, né? Até porque é da nossa ansiedade. Só que no empreendedorismo, pouquíssimos casos deram certo com retorno a curto prazo. Geralmente, sempre é a longo prazo. E é justamente aí que eu falo que a gente separa o joio do trigo no empreendedorismo. A pessoa não tem paciência de esperar para colher os resultados. Então, assim, é claro que você estava começando um projeto do zero, um podcast do zero nas redes sociais, sem nunca ter feito isso, sem ter muitos seguidores na página do podcast. Mas, assim, tem que começar de algum lugar. Verdade. E para começar, a gente precisa começar do jeito certo. Planta a semente. Né? Exatamente. Então, a gente fez uma estruturação, né? Como é o básico, né, do empreendedorismo, da administração. Você vai criar um roteiro, então você tem que ter uma missão, visão, os valores, você tem que saber, né, para que direcionamento vai ser aquele negócio. Né? O propósito, exatamente, porque assim, tudo vai definir a partir daí, porque a partir desse propósito, dessa missão, desses valores, os seus convidados vão se identificar. Se eles vale a pena para eles estarem nesse propósito como o seu ou não. Sim. Às vezes pode não ser o público-alvo dessa pessoa, pode não ser um assunto que está pertinente ao negócio dela, então aí é uma questão de alinhar valores, né? Então por isso que foi muito importante a gente preparar essa apresentação, dar esse upgrade aí nessa apresentação. E assim, eu trabalho um pouco com isso, escrevi um pouco, né, nesse livro que eu vou te presentear aí no final sobre isso, mas é impressionante quando a gente, né, às vezes é casa de ferreiro e algumas coisas espeto de pau, porque como eu disse, a mente fervulha de ideias, né? Exatamente. E aí a gente já vai querendo colocar em prática, mas é a importância do processo. Processo que eu digo é a forma de fazer, é a base sólida, né? Exatamente. Então não é porque eu tô ainda idealizando que eu não vou ter uma missão, visão, valores, não vou identificar o propósito. Isso escrito, né? E eu acho que eu não te falei isso, mas é muito interessante porque aí a gente criou o e-mail, podcast, né, @gmail, aí trocamos fizemos o canal do YouTube, né, tudo legal. E aí a Thaís também começou a identificar umas pessoas, né, para convidar. Inclusive, a gente convidou uma pessoa com muitos seguidores, muito famosa aqui em Nova Iguaçu, né? E aí eu vou atribuir a isso, tá? E quando eu vou me colocar no lugar da pessoa, da gente dela. Olhou aquele e-mail. Maravilhoso. Olhou aquele convite. Entendeu tudo que seria tratado, o propósito, para quem é, a finalidade, que tipo de ajuda a gente quer trazer, principalmente nessa temporada que é das mulheres, né? E aí a gente colocou isso tudo, primeiro veio logo assim, né? Sim, vamos participar. Sim, né? sim. Mas aí eu não sei. Ajuste de agenda, depois, né, para 2024. Um ajuste de agenda, mas assim, de primeira, as duas pessoas falaram, vamos, né? Mesmo sendo pequenininho. Mas por quê?
a organização, né? Sim, A coisa e eu da- fiquei Tinha super... algo estruturado. Sim, quando a Thaís me falou sobre isso, eu fiquei super orgulhosa, assim, ai meu Deus, ela está conseguindo, tá dando certo, porque é sobre isso também, né, sobre torcer pelo sucesso do outro. E essa questão, Paula, é muito mais comum do que você imagina, Sim. gente. Profissionais de marketing, grandes pessoas da publicidade e tudo, por mais que sejam grandes profissionais, tenham formação tudo, geralmente tem outra pessoa por trás deles ajudando eles a gerir a própria carreira. Porque quando você está de dentro, é muito mais difícil fazer diagnóstico, é muito mais difícil fazer tratamento, implementações de mudanças. Por quê? Primeiro que é difícil você reconhecer que você precisa mudar. Né? Você tem um processo, esse processo está deficiente. Então, às vezes, para o empreendedor admitir que o processo dele é ruim, que ele precisa mudar, ele vai ou precisar quebrar do caixa financeiramente, ou ele vai precisar levar um solavanco de um cliente, né? Perder um grande cliente, alguma coisa assim, para ele entender, caramba, onde foi que eu vou ter que reestruturar. Porque é muito difícil fazer isso de forma espontânea, né? A gente tem um mercado hoje que está bem nesse nível, assim, porque o empreendedorismo começa a partir de uma ideia. Você tem uma ideia, você tem um produto, você tem um comércio. Sim. Só que a partir disso, você tem que começar a trabalhar de uma forma onde você vai estruturar para crescer com coerência, para crescer de forma estruturada. Porque não adianta só pensar em crescer, e aí vai ter um momento que vai estar uma desordem total. Você não vai ter cultura na sua empresa, você não vai ter um RH competente, você não vai ter uma gestão financeira competente, você não vai ter um marketing competente, porque você cresceu e não deu conta da demanda. Então, assim, isso é muito importante fazer, inclusive um planejamento. Né? Por isso é importante não pular etapas vamos fazer a primeira parte, a segunda etapa, a terceira etapa, e aí você vai criar um negócio estruturado a longo prazo, né? E quando a gente fala em processo, a gente está falando em tudo, né? Desde dessa base sólida que é missão, visão, valores, que as pessoas podem até falar assim, pô, isso é balela, mas não é. Isso dá uma direção para tudo. Depois que você vai criar, você tem um parâmetro, né, para isso. Mas o legal também foram os scripts, né, roteiro. E aí a gente tem visto, né, Thaís pode até falar um pouco sobre isso. A gente tem visto muitos negócios com potencial altíssimo, às vezes com investimento alto para ter aquele negócio, numa localização excelente, mas um grave problema no processo interno de atendimento, venda, né, Thaís? O próprio script também, realmente. A gente chega nos lugares, né, e aí pergunta, tem aquilo ali na cor branca? Não. A pessoa nem se esforça para tentar olhar, né? Não, mas não tem outro, qual ocasião, o quê? Sim, Enfim. na verdade aí já é um problema até de treinamento de vendas, né? O script de vendas, porque assim, quando a gente estava falando do empreendedorismo até então, eu estava pensando numa pessoa só, né? No eu. É o que a gente chama do eu preso, né? Eu faço marketing, eu faço vendas, eu faço financeiro, eu faço RH, tudo. E aí, assim, começou a crescer um pouquinho, e aí tem que estar no seu plano de estruturação de negócio, assim, vou contratar uma pessoa. E aí, quando você vai fazer essa contratação, principalmente para quem é de vendas, tem que fazer treinamento. Investimento em treinamento é investimento assim que vai te trazer retorno garantido, porque um vendedor bem treinado, bem alinhado com o propósito da empresa, ele deslancha. Se você ensinar ele a apresentar o produto, ele conhecer, criar intimidade com o produto, saber argumentos de venda, saber técnicas de venda, saber identificar, inclusive, quem é o potencial cliente, porque isso já te economiza bastante. Quando você não sabe quem é teu potencial cliente, tu sai tirando para todos os lados, e aí tu mira na lua certas estrelas, e aí é sorte. Agora, quando você tem muito bem definido, né, Paula, como você falou na mentoria, o avatar, né, seu cliente final... né? Seu cliente final, fica muito mais fácil você trabalhar uma comunicação direta para esse cliente, porque aí você vai saber qual é o tipo de linguagem que seu cliente usa, qual o tipo de visual que ele prefere, qual o tipo de comunicação você vai usar para atingir a esse público-alvo. Que né? é para fazer aquele rapport, né? Você falar na mesma língua. Você falou de vendas, né? Eu, outro dia rolando ali, eu quase não vejo o TikTok, mas outro dia rolando o TikTok, eu vi a menina falando assim... tá pensando trabalha com o setor de marketing de alguma empresa grande. Ela falou assim, tá pensando em criar metas de vendas para 2024? Eu vou te dar um caminho assim que não vai ter como. Metas de vendas para ser aprovada pela diretoria, você tem que, a resposta dela tem que ser sempre
Lucro, dinheiro. Sim. Né? Então, Sim. eu vou mudar isso aqui, tá? Quanto vai me render Sim. de lucro, né? Uhum. Eu vou vender, isso é monetizável, né? Acho que seria essa palavra. A gente vai gastar agora e refazer todo o rebrand, tá? Mas refazer todo o rebrand agora, por quê? Para alcançar que público? Não está alcançando o que a gente quer, está alcançando, e se eu mudar, vou monetizar em quanto? Né? Ele falou que toda a parte, olha a importância do marketing, né? Que toda a parte do marketing, a resposta dela tem que ser, vou monetizar em quanto? Sim. E também tem a parte do financeiro, do quanto isso vai me custar, tá? Só que assim, Principalmente. a maioria das estratégias de marketing, no sentido de MEI, pequenas empresas, não são tão custosas, são coisas que são mais de baixo custo e maior empenho. Para as estratégias de marketing dar certo, o que maior precisa você investir é no seu empenho, dedicação, disciplina. Principalmente hoje, que a gente está vivendo o tempo das redes sociais, né? Eu acho que no marketing, daqui a alguns anos, a gente vai ter 2 períodos, né, no histórico. O antes da pandemia e o pós-pandemia. O marketing antes de 2020 e o marketing pós-2020, porque a pandemia acelerou essa questão do consumo online, das redes sociais, tudo de uma forma assim, potencializou demais. Nós estávamos seguindo por esse caminho, porém a pandemia acelerou pelo menos em 5, 10 anos disso, com certeza. Então, assim, eu quero vender meu produto, quero comunicar com o meu cliente final no Instagram, no TikTok. Cara, tem que ter dedicação. É muito difícil criar postagem. É muito difícil criar conteúdo para Instagram, para redes sociais. Quem acha que é fácil está muito enganado. Não é fácil você roteirizar seu conteúdo, você fazer a sua postagem, então isso dá muito trabalho. Porém, é um resultado muito eficiente e às vezes nem é tão rápido. Você vai construindo a sua rede social e aí ao longo prazo, médio e longo prazo, você vai ter um retorno. Pode ter certeza que você vai ter um retorno de ter um feed bem organizado, de estar se comunicando todos os dias, dando bom dia para os seus clientes. Então, assim, mas é necessário ter constância. Essa constância é o maior calcanhar de Aquiles, né? De quem está na internet hoje. Carioca, né? A gente às vezes vai, vamos pra praia, né? Vamos no shopping, vamos botar nosso Havaiana ali, isso aqui eu faço depois, mas não sabe da importância que é. Inclusive o Instagram, que no início ele foi criado com o objetivo de você postar foto, né? Era mais de você postar fotos, né? Me corrija aí se eu estiver errado. E hoje ele está sendo traduzido como uma empresa online, né? Hoje eu já vejo o pessoal de marketing falando assim, o seu feed é a sua loja, sua vitrine, a sua vitrine, e o stories é onde, como fosse a porta da loja, né? O letreiro é onde você faz a comunicação, ou seja, o topo de funil para trazer as pessoas para o seu feed para fazer o funil de venda. E aí, assim, eu, por exemplo, não me sinto apta a fazer nenhuma arte. Toda vez que eu me atrevo a fazer uma arte, tem a Focada Studio, né, que cuida disso pra gente, de fazer as artes, até é difícil produzir conteúdo para nossa área de contabilidade, mas eles já até conseguem, de tantos anos que está com a gente, já até fazer o texto, que antigamente a gente tinha que fazer, e eles criavam a arte, né, modificavam alguma coisa. É difícil, então assim, quando eu faço alguma coisinha fora, ele tá totalmente fora da paleta, não tá legal, e aí eu observo realmente, muda o engajamento, por isso a importância de ter não só hoje uma agência, porque no meu caso específico não é uma agência, é uma agência boutique, né, alguém que trabalha há muitos anos pra gente, ele seleciona, personalizado, um social media, na verdade, mas hoje quem tem uma agência, a gente vê que por exemplo, uma agência que cuida de clínica, de estética. Parece que só muda a cor, né? É sempre os mesmos textos. Eu acho que hoje uma coisa que tá... a gente vem falando isso em vários podcasts, é a mentoria, né? Sim. É a coisa de você trabalhar algo específico dentro da dor e do objetivo desse cliente, né? Sim, até porque, assim, as pessoas hoje têm muita dificuldade de entender... separar o pessoal do profissional. Existe hoje, principalmente entre MEI e pequeno empreendedor, você tem o perfil da sua loja, você tem seu perfil pessoal, uma coisa distinta da outra, né? Tem pessoas que confundem muito isso, né? Tem pessoas que confundem você vender com expor a sua vida. São coisas diferentes, a não ser que você seja digital influencer, aí realmente é outro gatilhos, né? São outros gatilhos de venda,
amostras. Mas assim, se você está falando só de um produto, de uma loja, alguma coisa, o tipo de stories, de conteúdo que você vai postar que interessa realmente ao seu cliente, talvez não seja a sua vida pessoal, e sim, de fato, o produto, e sim a utilização correta do produto, e sim os efeitos colaterais do produto, os efeitos positivos. Então, assim, tem pessoas que acabam confundindo muito isso, né? Você vê mais a pessoa aparecendo ali, ai, bom dia, meu cachorro tá doente, né? Meu isso, meu aquilo, meu aquilo. Não é que as pessoas não gostem de ver. Talvez no seu Instagram pessoal isso vai cair muito bem. Mas no seu Instagram profissional já não é recomendado. Talvez seja essa estratégia que eu falei, né? Que você começa nos stories para se conectar, para atrair pessoas que se conectam com você, que se identificam, né, com a sua forma de trabalho, com a sua metodologia de ensino. Mas o feed, que é onde está a sua vitrine, tem que estar muito sólido ali o que você vende, o que você faz, como você trabalha, né? Utilizar os destaques para isso, né? Sim. Não ter aquele montão de destaque, a viagem de 2020, a viagem de... Enfim. Não, exatamente esse é o primeiro ponto do separar o profissional do pessoal, né? Até para você, volto a repetir, para você atingir seu público-alvo. E às vezes no seu perfil pessoal, né, nem todos que estão ali no seu perfil pessoal, da sua família, seus amigos, não é porque são famílias e amigos que estão ali apoiando o seu negócio, que vão te apoiar no sentido de consumir seu produto. Pelo contrário, né? Se tem uma coisa que é verdade, é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Então, assim, saber trabalhar a sua persona profissional, a sua postura profissional é muito importante. Isso é o que eu acho que hoje está sendo muito ignorado sobre a questão do empreendedorismo, né? A pessoa, ela se coloca empreendedora 24 horas por dia e não deveria, né? Você estabelece seu horário de trabalho e quando você estiver ali naquele momento, seja empreendedor, né? Independente do tamanho do seu negócio, se coloque na posição de não, eu sou sócio, proprietário, eu sou chefe, eu tenho que ter uma postura, chefe não pode brincar de certas formas com o colaborador, não pode ter certas brincadeirinhas, certas coisas assim. Hoje a gente está tendo até um movimento muito grande aí nas redes sociais, né? Essa questão de mentorias, empreendedorismo, tem muito conteúdo digital voltado para isso. E aí eles até falam, né? Tubarão anda com tubarão, CEO anda com CEO, justamente por isso, assim, não confunda o seu local de trabalho ali com uma roda de amigos, com pessoas, por mais que eu entendo que como primeiro recurso, às vezes você acaba contratando uma pessoa que está próxima a você. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo próximo, só que assim, naquele momento ali, começou a trabalhar, separe. Nesse momento agora você é o colaborador e eu sou o empreendedor, eu sou seu chefe. Porque é justamente nessas confusões aí que as pessoas se perdem. Sim. E aí se perdem na gestão da empresa, se perdem na gestão das redes sociais, se perdem... E aí tem um momento que ela se questiona até assim, quem sou eu? Porque, caramba, tudo que eu faço as pessoas criticam, nada do que eu faço as pessoas gostam. Na verdade, você só está confundindo ali os públicos, os papéis. Que se você postar essa determinada situação aí que aconteceu no seu Instagram pessoal, seus amigos vão adorar ver. Seus clientes não... Para eles é dispensável. E aí o cliente entrou 2, 3 vezes ali no Instagram, só viu besteira. Quando ele vê sua bolinha ali acesa, ele já não vai mais, quero ver se tem algum produto em promoção, quero ver se tem uma coisa boa. Já não vai ser interessante para ele olhar, porque ele só viu besteira, então já não entende. Hoje a gente vê páginas profissionais compartilhando meme, mas assim, memes que não tem a ver com a sua área. Então, assim, sim, as pessoas acabam não é que vai perder o humor, né? Mas tudo tem essa hora, momento e local. Sim. E aí a gente vê exatamente, se você for reparar, as pessoas de histórias de sucesso que deram certo, das que não deram, foi justamente a seriedade. A questão do não, isso aqui é profissional, isso aqui é pessoal. Não, essa aqui é a hora que eu vou trabalhar, que eu vou me dedicar e que eu vou falar sério. E essa aqui é a minha hora de descontração. Vou pegar, deixa. Essa aqui é minha finança pessoal, essa aqui é minha finança da empresa. Exatamente. Em contas separadas. Conta pessoa física, conta pessoa jurídica. É primordial, também, né? Que é uma das coisas que se confunde muito. Aí volta a repetir, como é importante fazer um planejamento do negócio. Sim. Olha, esse aqui é o planejamento do negócio, esse aqui é o caixa da empresa, que não é a minha carteira, temos coisas distintas. Esse aqui é o momento em que eu vou trabalhar para a empresa, porque também a gente tem aí empreendedores hoje, gente, surtando, trabalhando
17, 18 horas por dia. Tem gente adoecendo, entrando em burnout, assim, por não ter reservado o seu momento também de folga, o seu momento de... Assim, gente, na CLT tem direito aí à escala, 6x1. O empreendedor também tem que colocar, assim, é óbvio que você vai estar pensando muito mais tempo no seu negócio do que um colaborador. É óbvio que você tem que se dedicar um pouco mais, principalmente no início. É óbvio que você vai se dedicar um pouco mais. Só que, assim, tire um momento para ser você, para não ser a dona do negócio, para não ser a empreendedora, a chefe, é nada. Não, agora você é mãe, agora você é esposa, agora você é filha, né? Então, assim, não negligencie seu lado pessoal. É por isso que é importante ter um planejamento e seguir o cronograma também, porque, assim, fazer planejamento não é fácil. Mas ali, a primeira parte. Seguir é ainda mais difícil do que fazer. Sim. E aí, onde também é a segunda etapa, que é muito difícil. E é por isso que é importante você ter sempre uma mentoria, alguém que está ali do teu lado, que é alguém que é para te lembrar que você tem que seguir o que você planejou. Meio que pegar na sua mão, né? Eu não digo pegar na mão, mas eu digo de estar do lado mesmo, ombro a ombro. Porque é uma pessoa que está ali que não vai te julgar. É uma Sim. pessoa que está ali... Porque, assim, se você for desabafar com alguém da família, a pessoa pode, em algum momento, te julgar, levar para o lado pessoal. O mentor, não. O mentor, ele é imparcial. Ele vai te ajudar a alcançar seus objetivos. A partir do momento que você contrata um mentor, os seus objetivos também se tornam dele. Então, assim, encontre um mentor que esteja alinhado ao seu propósito. Cada um vai ter seu propósito, sua linha de trabalho. Encontre um mentor que esteja alinhado ao seu propósito e você vai ver. Seu propósito vai se tornar o dele. Sim. Então, assim, para que você tenha alguém que te apoie, que te fale assim, olha, agora está na hora de botar o pé no freio. Agora está na hora de acelerar. Agora está na hora de você seguir para tal caminho, para outro caminho. Porque, assim, também é aquela questão, uma andorinha só não faz verão, né? É. E aí não adianta você achar que você vai dar conta de tudo, que você vai fazer tudo sozinho, porque não vai. A gente entende que no início do negócio, o empreendedor ele tem que dar 110% dele, é verdade. Mas, assim, com o passar do tempo, o seu negócio crescendo, você tem que entender que você tem que começar a diminuir. Tem que começar a delegar, né? Sim, Pra começar que a você delegar consiga funções. ficar mais na gestão. Exatamente. Contrate pessoas, não tenha medo de contratar, né? Hoje a gente também tem essa questão, as pessoas têm empreendedores que têm medo de contratar. Não tenha medo de contratar e delegar funções. Inclusive o financeiro. Se você for uma pessoa que não é boa de controlar o financeiro, não é boa de gestão de financeira, contrate alguém e delegue seu financeiro. BPO, né? Seria interessante falar. Porque assim, você falou agora em contratar. A maioria dos empresários, tem pesquisas que falam sobre isso, do próprio Sebrae, né? Que não sobrevivem ao segundo ano e quando sobrevivem não passam do quinto. Aí a gente vai pegar lá qual é o topo da lista ali, primeiro ponto ali de que levam essas empresas às vezes a fracassarem, né, de alguma maneira. 90% está ligado à gestão financeira. Né? E aí, às vezes, o empresário fica assim, não, mas eu tenho que centralizar isso aqui porque eu não confio, né? Sim. Mas hoje tem a opção de contratar alguém com análise de perfil, né? E você consegue ver ali bastante coisas do comportamento dela com técnicas de RH. Sim. E hoje também os profissionais de contabilidade fazem o que a gente chama de BPO financeiro, né? É onde a gente organiza todo esse financeiro, todo contas a pagar, todo contas a receber, e aí consegue gerar informações como índices, lucratividade, prazo de recebimento, circulação da mercadoria no estoque, tudo com gráficos, dashboard, né? E às vezes custa muito menos do que ter um funcionário na empresa. Mas saindo só um tiquinho de marketing, porque a Jéssica não é só marketing, a Jéssica também é empresária, né? Sim. Então acho que você também acaba hoje tendo uma visão muito maior, né, em relação ao marketing, porque você vive isso como empresária. Sim. Você tem a dor do empreendedorismo, né? Mas essa visão do marketing. O famoso sentir na pele primeiro. É isso aí. Porque também tem aquilo. É difícil você ensinar aquilo que não viveu, né? É difícil a gente falar daquilo que não é a nossa realidade. Então, assim, quando eu comecei a pensar nesse projeto, foi primeiro baseada na minha experiência. E a primeira coisa que eu pensei, assim, Paula, no aniversário de 6 anos da empresa foi, meu Deus, já saímos daquele índice de perigo que era até 5 anos. A empresa passou dos 6 anos, já podemos considerar um sucesso. Eu acho que a gente deve comemorar agora, né? Mas assim, 1, 2 anos de empresa não, é 2, 5, né? É isso. Não, 5, 6, na verdade é 6, que é no 5º ano. Então, e aí quando eu até comentei isso com o meu sócio na época, eu falei, olha,
Chegamos ao 6º ano, hein? Parabéns pra gente. Agora quer dizer que agora a gente tem mais chances de dar certo. Se deu certo até aqui, agora daqui pra frente. Não é que não existam dificuldades, não vão existir, pelo contrário. A gente tem passado por diversas dificuldades. Mas já está tendo uma maturidade, né? Está criando uma maturidade empresarial. Sim. Na verdade, aí entra aquela questão do ponto, né? Que eu estava até conversando com vocês antes disso. É muito importante você, quando for virar empreendedor, você pensar em empreender, quando você for dividir a sua ideia com alguém, escolher muito bem o sócio. Seu quadro societário, escolher quem é a pessoa que vai dividir isso com você, principalmente levar em consideração muitos fatores, porque assim, no início é só um sonho, mas e se der certo, para que caminho a gente vai seguir? E aí aquela questão do propósito, volto a repetir, é muito importante você estar alinhado com alguém que esteja alinhado com o mesmo propósito que você, porque senão no meio do caminho vocês se perdem. E aí isso é muito complicado de reestruturar, de reorganizar, né? E aí acaba se tendo perdas muito dolorosas nesse aspecto, né? Tanto emocionais quanto psicológicas e até às vezes perder a sociedade, né? Sim. Por conta disso. E aí a gente acaba tendo muita dificuldade. E por quê? Porque no impulso a pessoa não pensou lá atrás como é que seria fazer infelizmente acha que tem só ter afinidade já é um pré-requisito. É aquela questão do foca no propósito. Quem tem propósito, gente, vai além, faz coisas diferentes. Você pode observar, todas as pessoas que foram fora da média, fora da curva, eram pessoas que tinham propósito, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Essencialismo, e ele diz que o essencialista que tem propósito, ele não segue o fluxo, ele segue o propósito. E aí, quando você segue o propósito, você sai do fluxo, você sai da curva, você vê coisas que as pessoas não veem, você descarta o resto e, se destaca. Foco na visão, né? Foco ali no objetivo, você vai seguir aquilo. Eu vou falar eu com 23, né? Mas a Thaís com 13 de experiência, porque a gente tem 10 anos de diferença de idade, né? Então, mas vou falar por mim, mas ela presenciou tudo isso também. Então, assim, com 23 anos de experiência, eu vi também... Tá sempre ligada também à questão financeira, né? Sim. Mas essa questão de dissolução de sociedade por falta desse entrosamento dos sócios. Claro que o Código Civil, né? Ele fala que o princípio da sociedade é a afinidade. Sim. Juridicamente falando. Mas tem muitos outros fatores, como você disse, propósito, objetivo, paciência, meta, expectativas, né? Expectativas, alinhar as expectativas, exatamente. Principalmente alinhar a expectativa, porque se você não sabe, acho que é Alice no País das Maravilhas, para onde você quer, onde você quer chegar, onde você quer ir, qualquer direção qualquer serve. Caminho. Mas qualquer caminho que vai te levar para onde? Para qualquer caminho. Exatamente. E aí você não vai poder reclamar também de estar lá, porque você não sabe para onde você ir. Então, assim, é triste quando se termina, né? Questão assim de amizades, né? De longa data, e por conta de uma falta mesmo de elemento de expectativa, essas amizades se desfazem, casamentos se desfazem. Exatamente, eu vou te falar por experiência própria, assim. Quando é a amizade que se desfaz, a pessoa ainda está no lucro, mas quando é uma sociedade no lado familiar, sim, quando você envolve marido, quando você envolve irmãos, primos, pai, mãe, se torna muito mais delicado. Primeiro porque, assim, quando se tem amigos, apesar da intimidade, seja qual for o grau de amizade, a pessoa, ela entende que ela tem um limite do que ela pode falar diante de você ou não, né? O famoso falar na cara. E quando você tem um laço sanguíneo, esse filtro se quebra, porque se torna todo mundo sem filtro. E aí fica um pouco mais difícil alinhar expectativas e gestão da empresa. Por quê? Porque mas eu acho que tem que ir por aqui, eu tenho que ir por ali, não sei o que lá. E é difícil achar alguém que dê o braço a torcer nessa relação. Por quê? Por achar que o outro tá errado e aí não querer nunca... por isso que eu e Paula somos agraciadas, né? Somos irmãs sócias e a gente sempre faz uma listinha, né? O que a gente ganha, o que a gente perde, não a gente como pessoa, mas a empresa. A gente bota ali em terceiro lugar, sabe realmente fazer. Por isso essa questão que você desde o início está falando, né? De diferenciar as pessoas, né? A pessoa jurídica é uma, a pessoa física é outra. Então não é mais o interesse meu, Thaís, ou da Paula, e sim da GMX, o que é bom para a GMX. Sim. Eu acho que o que foi, até te cortei, né? Até o que eu acho que foi, assim, primordial para que a gente tivesse esse sucesso, 10 anos de CNPJ, mas muito antes já era uma parceria. Novinha, né? Já existia uma parceria, porque a nossa família é muito unida, minha mãe sempre ajudou. Eu acho que, assim, eu sei que o dinheiro é importante, eu já falei isso aqui,
mas o mais importante naquele momento pra gente era fazer dar certo. Sim. A gente não tinha plano B, a gente tinha o plano A. E o plano A era a GMX dar certo. E o plano B era fazer o plano A dar certo. O plano A dar certo. E aí a gente já tinha um propósito, né? A gente desenhou, mesmo sem muita experiência lá atrás, porque a gente não trabalhou em grandes empresas, não teve esse contato com grandes empresários, igual hoje a internet traz todo esse ensinamento. A gente está aqui no podcast agora, quem estiver ouvindo pode se inspirar de fazer sua meta, de procurar. Hoje tem mentores, a gente não tinha. Mas a gente desenhou exatamente o que a gente queria oferecer para o cliente, o que a gente queria de diferencial. E a gente colocou aquele propósito no nosso coração e nunca foi dinheiro, assim. Por muitos anos, se duvidar, meio que até hoje, a gente tem uma conta conjunta, né? Que é eu, ela e minha mãe. Porque, assim, não era assim, a empresa passou... Estamos com 10, né? Já pensou se fosse assim, 6 anos, ela chegasse para mim ou eu para ela, não, agora eu quero ganhar X mil reais. Sim. Não é assim. A prioridade é a empresa, a prioridade é os funcionários, é os fornecedores, é o que precisa para atender o cliente, né? É pagar, fazer dar lucro, sim, porque ninguém, não vou ser hipócrita, ninguém abre um negócio para não lucrar, para também não se satisfazer. Né, satisfazer as suas necessidades e realizar os seus sonhos, né? Mas a gente sempre colocou como prioridade a empresa. O financeiro da empresa tem que estar saudável e aí a gente faz a nossa distribuição, né, o nosso Prolabore e a gente aprende a viver com aquilo. Sim. Né? E vai evoluindo a nossa vida à medida que as coisas vão melhorando. Agora, o muito ruim hoje que a internet também trouxe, né? Essa coisa da competição, de eu querer parecer ser... Sim. Né? Só achando que... porque a pessoa tá vendo ali que a Paula postou com uma bolsa de grife, com um carro maneiro, numa viagem maneira, tá super bem sucedida e vai meio que no efeito manada, né? Vamos todo mundo pra lá. Aí já começa o julgamento também, né? Aí chega lá, não tá sólido, não tá estruturado. Não tá estruturado, as pessoas né? precisam ter um pouco de consciência e mas resguardar em relação a isso, sim, as aparências. E as aparências já dizia, né? As aparências enganam. As aparências enganam. Mas não é nem só isso, assim. Vocês entendem que, por exemplo, a Paula poderia ter até uma bolsa e tudo, fruto de um outro negócio que ela tem com outra pessoa, de uma aplicação, de uma outra coisa, que ela não deve satisfação sobre isso. Só que a questão também é onde ela está expondo isso. É aquela questão. Eu até conversei isso com vocês uma vez, né? Sobre vida privada. Eu sou muito... Hoje em dia, eu sou muito mais resguardada sobre isso, porque, assim, resguarde a sua privacidade é muito importante, resguarde ela, porque as pessoas vão te julgar, você exibindo ou não. As pessoas vão te julgar de qualquer jeito. Se der certo o seu negócio, vão te julgar. Se der errado, vão te julgar. Se você fracassasse no sentido de não atingir as suas expectativas, porque, assim, tem uma coisa, às vezes sua expectativa é muito grande, muita coisa, só que você chegar na metade do caminho, você já fez muita coisa. Você já tá feliz, você sabe? Exatamente. Então, assim, conquista. Saiba comemorar também as pequenas coisas, tá, gente? Assim, saibam curtir o caminho. Às vezes não é a chegada, é o caminho. E às vezes eu sinto também essa dificuldade. Muitas pessoas ficam frustradas porque a meta... Gente, às vezes a meta é grande. Às vezes o propósito é longo. Volto a repetir, não é planejamento de curto prazo, sempre é longo prazo. Então, saiba curtir as pequenas vitórias do dia a dia. Bateu a meta do mês, comemora. Não, a meta do ano é X, mas comemora mês a mês ali que bateu a meta do mês. Não bateu? Poxa, não batemos. Vamos fazer um momento de reflexão, vamos realinhar aqui onde a gente acha que errou e mês que vem vamos dobrar a meta para a gente poder superar essa que não bateu? E vai fazendo aquilo ali, sabe? Então, assim, óbvio, olhe para o futuro, mas viva o presente, né? Viva o presente. Eu acho que o empreendedor ele tem que viver o dia a dia, sentir todos os dias ali a vivência daquele momento, como é que está sendo o dia da sua empresa hoje, como é que estão o humor dos seus funcionários hoje, como é que está o seu caixa financeiro hoje, como é que está hoje. Então, viva o hoje. Óbvio, faça seus fundos, faça suas reservas, mas assim, se permita no hoje também, porque a questão
É uma linha tênue, né? Também se você... Tem pessoas que vivem no hoje, esquecem o futuro, vivem como se não tivesse amanhã e amanhã chega. Não, é o famoso equilíbrio, né? O equilíbrio é ter tudo. o equilíbrio de... Sim, o equilíbrio é tudo. Então, assim, essa questão do empreendedorismo, gente, não existe fórmula mágica, não existe segredo, não existe... Existe testar e ver o que se testar e adequa para experimentar. cada pessoa. Exatamente, assim, é muito complicado. Por exemplo, vocês são agraciados como irmãs de ter dado certo na sociedade, mas tem muitos casos de pessoas de famílias que não deu certo, pararam de se falar, pararam de se ver, não tem mais Natal de família, acabaram tudo, né? Então é muito complicado isso. Eu sempre falo para ela que eu vi muitas sociedades se desfazerem, né? Principalmente ligados à família, marido e mulher, irmãos, filhos, né? Mas eu falo para ela assim, não é porque a gente é irmã, a sociedade existe porque é ela. Sim. Na verdade, a GMX existe porque ela topou, porque é ela. Tem uma porque frase... não, sabe, poderia ser minha mãe numa sociedade. Tem uma frase... Minha mãe ajudou muito, poderia, mas foi idealizado com ela. Sim. Sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que nesse momento eu não vou saber dar o crédito, porque eu não lembro onde foi que eu li, Depois eu pesquiso e coloco na descrição. A pessoa certa te levanta da mesma forma que a pessoa errada te derruba. Sim. Então, assim, saiba, pense bem. É isso que a gente estava falando, assim, quem pense são as bem. pessoas que quem estão são as caminhando com pessoas que você? estão caminhando com você? Né? Quem são as pessoas que você vai colocar em cargos de confiança da sua empresa? Quem são as pessoas que você vai colocar? Cara, escolha bem o seu porteiro. Porque, assim, a pessoa que vai recepcionar ali aquele momento, ela vai ser a primeira impressão da sua empresa. Né? Hoje eu estava falando com uma pessoa que vai ser motorista e eu estava falando com ele justamente isso. Cara, você é a primeira impressão da empresa. Sim. Então, assim, se você tiver rabugento, se você tiver de mau humor, a impressão que vai dar é que a empresa é um pouco mais... Nossa, aquela empresa é muito, muito séria, né? Tipo uma impressão, assim, uma sensação estranha, né? A questão é a impressão que fica no subliminar da pessoa, no inconsciente. Não é Aqueles nem menos de 2 segundos. Menos de 2 Sim, segundos. exatamente. Né, tem estudos que falam, eu até cito ali no livro também, aí tem a fonte aí, quem quiser ver lá no livro a fonte disso. Que a gente forma uma opinião com menos de 2 segundos. Sim. A pessoa nem abriu a boca, você já formou uma primeira opinião. Eu já não gostei, ou eu já amei. Sim. É porque pelo subliminar, né? São gestos corporais, é o tom da voz, é a forma como você se expressa. Então, assim, tem muita coisa ali no subliminar, na linguagem corporal, que não é dita, mas é compreendida, né? Sim. No marketing tem uma frase que eu adoro, que é: informação não é o que se diz, informação é o que se entende. Você pode dizer uma coisa e está querendo dizer outra. Então, assim, o que vai ser a informação? O que a pessoa entendeu. Não importa o que você disse, o que a pessoa entendeu é a informação. Eu não entendo até hoje aquele da Sprite que era imagem não é nada, sede é tudo. Desculpa, eu não podia deixar de falar. Eu vou te responder, mas eu não vou te responder aqui porque... A gente vai trazer uma neuromarketing aqui. É neurolinguística. Não, neuromarketing. Então, mas agora. É a neurociência, né? Usa a neurolinguística, a neurociência dentro do marketing, assim, eu tô verdade. Numa ansiedade, mas dezembro vai vir na segunda temporada em janeiro, com certeza. Sim. Eu acho que essa vai ser uma das perguntas. Eu tô dando spoiler. Você falou de marketing agora. Por quê? Não, mas é verdade, as pessoas não levam isso em consideração. Até inclusive você, quando você está ali, mesmo que você seja a empreendedora e a única vendedora da sua loja, né? A forma como você vai estar vestida, a sua apresentação, a cor do seu batom, tudo isso vai influenciar na sua venda. O seu perfume, né? Então, tudo isso é um conjunto de coisas que parecem besteira, mas que não é. Se você for parar para pensar, você vê grandes lojas por aí, tem seu cheiro. Se você entrar na Kamikado, você vai sentir um cheiro de Kamikado. Se você entrar na Farm, você vai sentir um cheiro de Farm. Melissa. Melissa nem se fala. Melissa já é no corredor do shopping. Já. Exatamente. Você entra no corredor do shopping da Melissa, você já sabe que ali tem uma Melissa. Porque o cheiro é único, né? Então, assim, o sensorial é muito importante. Então, hoje em dia, a gente tem acesso a essas informações. Assim, o pequeno empreendedor, ele pode adaptar isso ao negócio dele sem dificuldade, sabe? Ao visual. Hoje em dia, a gente está agora na fase das cores, né? Das cores para visual de imagem. Né? O tanto que todo ano tem, né? A Pantone libera, o ano que vem já vai ser, 2024, vai ser a cor pêssego. Sim. Então, assim, é muito importante a pessoa que quer fazer seu processo evoluir, se atente a isso, né? Qual a imagem que eu estou passando? Qual é
a imagem que minhas vendedoras estão passando. Vocês lembram que a gente estava conversando esses dias sobre uma atendente do salão? Sim. Que é muito fora da curva. Você vê que né? não bate, não casa Sim. com o Sim, local, com o perfil, daquela- com a marca. Com a marca, Sim, acho que é isso. exatamente. Não tem identificação com a marca. Exatamente, então você tem que pensar o seguinte, o meu vendedor está comunicando o que eu espero que a imagem da minha empresa comunique, qual é o nosso propósito? O vendedor está alinhado com esse propósito? A forma dele se vestir, a forma dele falar, a forma dele atender, atende a esse propósito? Quais são as expectativas do meu cliente? O meu cliente final, né? O que ele quer consumir? Ele quer a cor laranja, ele quer a cor azul, ele quer a cor rosa. Então, assim, meu produto é da cor que vai atingir a esse cliente? Que vai falar com esse cliente? Eu Então, nunca assim, vi tudo empresa isso- de advocacia com cor laranja. Por que será, Por né? quê, né? Cara, tem um exemplo ótimo da Camila Farani, que ela fala que quando ela abriu o primeiro negócio Sim, dela, era um produto de comidas, acho que naturais, e ela botou lilás. Eu acho que foi uma Foi. cafeteria. Uma cafeteria, Ela botou lilás. e todo mundo achava que era uma que era loja de sorveteria. sorvete. Então, assim, hoje o que eu mais percebo a pessoa às vezes tem uma estratégia de venda legal, ela tem um Instagram legal, porém quando você chega lá na hora de fazer a venda, ela não tem a linguagem correta para fazer aquela venda. Porque, assim, existem público para todos os tipos, gente. Sim. Não Público tem essa de shopping de... é um, público calçadão Exatamente. é outro. Então você tem que saber se comunicar de acordo com o local que você está, de acordo com a sua clientela. Saiba ser um deles, né, para que você possa fazer isso. Só que para isso você precisa ter um trabalho muito, cara, é feeling. Entra na tua loja, Uhum. pede para um amigo seu fazer amigo secreto. Sim. Né? E aí você vai entender do que a gente está falando, porque assim, às vezes as pessoas se perdem exatamente nisso. Às vezes eu olho assim, tem um bom produto, caraca, esse produto é bom, esse produto vai resolver muitos problemas, cara, eu compraria fácil esse produto. Mas aí o cara não está vendendo. Por que o cara não está vendendo? Porque ele não está sabendo comunicar com o cliente dele. Falando isso em comunicação, a gente quer saber dos seus projetos futuros. Né? A gente já fez aqui Eu quero saber os projetos em andamento e os Ah, planos já futuros. Verdade, melhor. Então, agora neste momento, o próximo passo para 2024 é a gente começar o programa de mentoria, né? Eu vou estar começando esse trabalho de... Na verdade, mentoria é a forma popular de dizer, eu preferia adotar o termo orientadora, né? Orientadora de negócios, porque assim... eu estou fazendo uma mentoria, inclusive, com a Paula, e que tá assim, não tem um manual, uma fórmula. Cada pessoa que vai ser atendida vai ser de uma forma. Por Sim. quê? Porque cada negócio, cada empresa tem uma deficiência diferente. Então, não adianta eu chegar com um script formadinho e falar, olha, faz isso aqui que vai dar certo. Não, às vezes na sua empresa não vai dar certo, porque o seu problema não é igual ao outro, não é Sim. igual ao do outro. Então, eu estou trabalhando numa linha de orientação de negócios. Qual é o seu problema? Como é que a gente pode te ajudar? Como é que a gente pode estruturar esse processo? E aí esse processo pode ser financeiro, pode ser de gestão, pode ser de vendas, pode ser até de gestão de pessoas, problema de liderança. Hoje a gente tem muitas pessoas com o calcanhar de Aquiles dele é a liderança da empresa. Ele não sabe ser gestor, não sabe liderar pessoas. Às vezes é um bom empreendedor, tem uma boa empresa, tem uma empresa grande, estruturada aqui entre aspas, mas não tem cultura. E aí o calcanhar de Aquiles deles é a equipe, cara. A equipe do cara não vende. Por quê? Porque a equipe não quer vender. Porque às vezes você tem uma equipe que não te apoia. A equipe acha assim, eu não vou trabalhar para dar dinheiro pro meu chefe. Como também a gente tem patrões com uma mentalidade de não, eu não vou melhorar a bonificação do meu funcionário porque eu não quero que ele tenha mais dinheiro. Eu não quero ver meu funcionário trocando de carro e crescendo. Cara, saiba assim... Tem essa... Hoje a gente está tendo uma guerrinha aí na internet, não sei se vocês já perceberam, sobre chefes e empregados, né? Sim. Sem perceber que se todos trabalharem juntos, todo mundo vai crescer, Sim, todo mundo vai ganhar. ganha. Então, assim, é uma linha muito delicada, um assunto muito tênue, e que eu estou me propondo agora a trabalhar de forma individual com cada pessoa, com cada empresa, com cada empreendedor, para a gente ver aí se a gente consegue mudar um pouco esse cenário. Então fala pra gente, como é que o pessoal que está nos assistindo pode te encontrar, sua rede social? Nesse momento, pela rede social do Instagram, né, é o alcar.jéssica, e pelo TikTok também tem alguns vídeos, algumas coisas lá que vocês vão encontrar, mas ali é mais mesmo para me comunicar com meus potenciais clientes. E também lá no meu Instagram vai ter as formas lá de falar comigo. Tem o link na bio. O famoso link Jéssica na bio.
passou voando o bate-papo aqui, né? Então, verdade. dava pra gente ficar aqui a tarde inteira ainda falando, que tinha muitas outras coisas ainda. Acho que vai ter que ter um bloco 2 aí depois, né, Por do favor. 2024. Mas só agradecer demais, né? Não só a parceria, não só ter dado forma a esse projeto que agora já é realidade, que é o Pode Contabilizar. Agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história. E né? inspirar outras mulheres. Eu é que agradeço. Agradeço primeiro porque eu não queria de primeiro aceitar. Você falou, não, Jéssica, vai e tal. Eu falei, ai meu Deus, mas eu nunca fiz isso antes. É aquele frio na barriga que dá, né? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo. Mas eu agradeço muito a confiança de vocês também, porque isso aqui é uma confiança. E eu agradeço muito a vocês a oportunidade. É porque, antes de tudo, a gente conhece o seu potencial como orientadora de negócios, né? Então, Obrigada. a gente recebeu aí uma fração, né, dessa orientação de presente. Obrigada. E tem sido de muita valia, né? Muito alinhado ao nosso propósito também. Verdade. É só agradecer, mas o episódio foi sensacional. Então, só agradecer mesmo. E pedir pro pessoal aí se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com um amigo. Enviar para aquele seu amigo que está querendo abrir um negócio, está precisando de umas dicas aí de marketing, que aí ele já vai encontrar a Jéssica lá também pelo Instagram dela. Obrigada, gente. Tchau, Até tchau. a próxima temporada agora.